Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Vamos ler uma palavra de Deus. Quero ler uma palavra do Senhor em Isaías, capítulo 9, versículo 6. E o texto diz o seguinte: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. A Bíblia diz no começo do capítulo 9 que esse período foi um período de uma opressão muito grande. Uma opressão muito grande sobre o povo de Israel, sobre o mundo, na verdade. Uma opressão espiritual, um peso espiritual, além de tudo que acontecia naquela época de guerras e impérios tomando posse de outras regiões. Havia um peso espiritual muito grande. Mas o versículo 6 nos traz ali, por intermédio do Isaías, a maior promessa da humanidade, a maior promessa do Pai feita para toda a humanidade, acontece exatamente ali no capítulo 9, no versículo 6 do livro de Isaías. Ali está a maior de todas as promessas de toda a história, a promessa do Filho de Deus. E ali Isaías disse: um menino. É muito interessante o que Isaías diz. Afinal, um menino nos nasceu e um filho nos foi concedido. Ou seja, um Deus. Isso é interessante demais, porque nós não tínhamos antes, outrora, não tínhamos um Deus. A gente vivia no mundo mais ou menos sem esperança. A vida do mundo, ou seja, a vida sem Deus, é uma vida praticamente sem esperança. Porque a única segurança que a pessoa sem um conhecimento de Deus ela tem, a única segurança é o dinheiro e um pouco de saúde. Se ela não tiver isso, acabou tudo. É a única esperança que uma pessoa que não conhece a Deus tem. Ele não tem outra coisa. Mas afinal de contas, é uma esperança fraca, frajuda, porque tanto o dinheiro é fraco, como a saúde também é fraca. Então é uma esperança, na verdade, muito debilitada, digamos assim. Para não dizer que é uma esperança quase sem esperança. Eu nunca esqueço de uma entrevista que eu vi há anos atrás, da Adriana Galisteu, e ela contando a história dela, parte da história dela, e ela falou uma coisa que eu nunca mais acho que vou esquecer. Foi quando ela disse que tinha um irmão que estava hospitalizado, e o caso dele era grave. Ela não disse o que era, mas
pelo jeito talvez fosse um câncer. Na época não tinha Covid, né? Se fosse agora era Covid, porque agora não morre mais ninguém de outra doença, só morre de Covid. Mas talvez fosse um câncer. E ela fez o primeiro trabalho dela que deu realmente dinheiro, porque até então ela fazia uns trabalhinhos, mas só para sobreviver. E ela, quando recebeu aquele dinheiro, era muito dinheiro. Foi uma das maiores alegrias da vida dela. E ela correu para o hospital, falou: agora eu vou resolver o problema do meu irmão. Estava com muito dinheiro. E foi falar com o médico. Falou: doutor, o que precisa? O que eu faço? E o médico disse: minha filha, vá rezar. Doutor, o senhor não está entendendo. Eu tenho dinheiro. Filha, você aqui não está entendendo. O caso aqui não é dinheiro. Vá rezar. Doutor, quem não está entendendo é o senhor. Eu tenho dinheiro, eu compro. Onde é que tem solução? Onde é que tem remédio? Tem remédio nos Estados Unidos? Onde é que tem? Busco remédio, eu compro, eu pago. O doutor disse: minha filha, isso aqui não tem jeito, só Deus. Aqui não há dinheiro que dê jeito para o seu irmão, desculpe, mas não há dinheiro no mundo que dê jeito para o seu irmão. Só Deus pode fazer um milagre, porque não há o que humanamente possa se fazer. E o irmão dela veio a falecer. E ali ela saiu dali com uma frustração tão grande. Ela disse: eu tenho dinheiro, e que me adianta esse dinheiro? Eu tenho dinheiro, mas eu não posso salvar a vida do meu irmão. E aí ela finalizou essa história dizendo o seguinte: o dinheiro pode me dar uma boa casa, um bom conforto, um bom plano de saúde e um bom médico, mas não pode me dar a vida. Na verdade, por isso que diz, tanto um como o outro são esperanças frágeis, porque realmente a gente é pó. Isso prova que a nossa estrutura é de barro, é de pó. Assim vive o mundo, sem esperança. E é por isso que muita gente no desespero fazem coisas que uma pessoa em estado normal vai duvidar que a pessoa foi capaz de fazer aquilo. Mas eu entendo essas pessoas. Eu entendo quando uma pessoa normal faz uma coisa normal. Não malandro, malandro é malandro. Malandro não merece entendimento. Mas eu entendo quando um cidadão, um pai de família, uma mãe de família faz coisas além do normal, eu entendo. Mesmo sem saber o que está acontecendo, eu entendo. Porque sem saber o que está acontecendo, eu sou consciente que alguma coisa está por trás daquilo tão grande que a pessoa perdeu a noção. Perdeu a estribeira. Alguma coisa está por trás que levou a pessoa a perder o equilíbrio e cometer coisas que não deveria ter cometido. Por quê? Porque não tem um Deus. Porque não há uma esperança, não há um socorro, não há o que fazer. Mas o versículo 6, ele nos traz uma esperança viva. O versículo 6, ele nos traz uma esperança viva. O versículo 6 diz: um menino foi nos dado. Mas esse menino não foi um menino comum. Não foi um menino que foi nos dado para a gente fazer uma adoção. Ao contrário, ele que fez a adoção. Porque esse menino era Deus que estava entregando a nós o seu Filho, Jesus, para ser o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Consolador, o nosso eterno Deus. Então nós, hoje, temos uma esperança viva.
Porque mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo bens, nós temos uma esperança viva que é maior do que tudo que temos. Temos Jesus. E a primeira característica que o profeta Isaías deu desse menino é que ele é poderoso. Nós temos um Deus poderoso. Nós não temos qualquer Deus. Nós não temos uma fé numa religião fajuta, fraca. Nós temos a fé num Deus que é poderoso e que nos dá plena certeza que pode nos ajudar. Amém. Porque a falta de um Deus poderoso, na hora do desespero, é revelado nitidamente a fraqueza daquilo que nós cremos. Porque a pessoa fica sem saber o que fazer. Mas nós temos um Deus que, vindo à aflição, ou não vindo à aflição, apenas os problemas do dia a dia da vida, nós sabemos e temos certeza e temos firmeza e segurança que temos alguém que vai nos amparar. Porque nós sabemos que temos um Deus todo-poderoso. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Para mim essa é uma das maiores expressões de um ser humano. Eu sei, dizia o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: eu criei num Deus poderoso. Eu tenho certeza que eu sirvo a um Deus poderoso. Uma outra expressão, as expressões de Paulo nos alimentam de uma maneira espetacular. Uma outra expressão muito forte do apóstolo Paulo é quando ele ali no navio, indo para Roma, ele diz: o anjo do Deus a quem eu sirvo falou comigo nesta noite. O anjo do Deus a quem eu sirvo. Olha a confiança desse homem. Como ele era seguro, como ele sabia que o seu Deus era poderoso para lhe dar livramento. O anjo do Deus a quem eu sirvo falou comigo nesta noite. E ninguém vai morrer. E vamos todo mundo comer, vamos sair dessa depressão, vamos comer alguma coisa, porque vocês fazem isso e não comem nada. Ninguém vai morrer aqui. O anjo do Deus a quem eu sirvo falou comigo nesta noite. Olha que confiança. Todo mundo ali tinha uma religião. E todo mundo ali adorava vários deuses. Mas nesta hora, a confiança, ela se esvazia entre os dedos, porque as pessoas nunca tiveram, eles têm fé em várias coisas, mas nunca tiveram uma experiência com essas coisas que eles creem. É apenas uma fé viva que a pessoa tem, real, às vezes grande, mas ela nunca teve uma prova concreta de que aquela fé pode funcionar. É uma fé, eu diria, cega, no escuro. Paulo não, Paulo era acostumado, ele falava: eu sei quem tenho crido, porque ele era acostumado, havia a fé de Paulo correspondia, não era uma fé cega, ele acreditava e acontecia. É diferente. Esses dias eu vi uma live de umas mocinhas que o pai dela estava entre a vida e a morte, com Covid. São 3 jovens, elas são musicistas, tem um grupo musical muito conhecido no Brasil, no mundo. E eu fiquei com dó, porque quando o médico deu o checkmate, que não havia mais o que fazer, e elas fizeram uma live, e elas chorando, falaram: olha, você que sabe uma reza, uma oração, qualquer coisa, mande para a gente, faça. E foi assim, eu chorei em ver o desespero daquelas meninas. Por quê? Porque elas têm fé, mas não conhecem um Deus verdadeiro. Porque o crente é que nós temos um Deus,
e quando o negócio aperta, a gente dobra o joelho no chão e vai direto a Ele e chora e clama e busca, e a gente sabe que a resposta é certa. Tem um velho hino que diz: crente sofre, chora, mas só conta a vitória. Por quê? Porque a luta vem, o crente dobra o joelho no chão e chora, e chora, e chora, e chora. Meu amigo, quando ele se levanta dali, pode esperar que alguma coisa já aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Alguma coisa já aconteceu. Porque Deus é Deus, alguma coisa já aconteceu, porque o nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. Deus nos deu seu Filho, e o seu Filho chega e ele diz, lá na praia: todo poder foi me dado no céu e na terra. Então seu Filho recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra, e Ele foi nos dado como nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Então é como a gente cantou: alegra o teu coração, Amém. porque você tem um Deus. Amém. Alegra o teu coração, porque você não está sozinho neste mundo. Alegra o teu coração, porque você não está sozinho nesta terra. Aleluia, Jesus. Alegra o teu coração, porque você não está aqui ao léu nesta terra. Você tem alguém que olha por você. Você tem alguém que cuida de você, porque Deus é Deus. Deus é o Senhor. Esse dia uma moça me ligou de longe, chorando sem parar, num desespero. Problema financeiro, sem limite. E ela disse: reverendo, eu moro longe, eu não tenho família aqui, eu não tenho parente, eu não estou no Brasil, eu não tenho a quem pedir um socorro. Só Deus, porque a pandemia acabou com ela. Meu único livramento é Deus. E ela já chorava há alguns dias. E nós clamamos a Deus. E Deus foi dando a vitória, e a coisa está se encaixando. Foi cada dia um tijolinho, a coisa foi se encaixando, e ela está vencendo, está para sair de vez da situação tenebrosa que veio sobre ela, porque ela entendeu que existe um Deus no céu capaz de resolver. Quando nós não temos família, quando não temos parente, quando não temos um amigo, quando não temos um socorro, quando não temos o que fazer, nós dobramos o nosso joelho e sabemos que em Isaías 6 foi nos dado um Deus. Isaías 6 foi nos dado um Deus todo-poderoso. Esse Deus é nosso, querido, e nós temos liberdade de clamar a Ele. O mais bonito, o mais interessante é que nós temos liberdade de clamar a Ele. Eu sou apaixonado por Deus, porque eu vejo a diferença entre Deus e os homens. A gente aqui, digamos que vem uma campanha política, a gente trabalha, assim, indiretamente, a gente sempre faz uma campainha para alguém, sempre pede um votinho para alguém, isso é normal e natural, independentemente de quem seja, a pessoa acredita que alguém pode ser que seja melhor, mas aquele que for, nunca a gente tem acesso a ele. E se a gente passa perto, ele, na maioria das vezes, nunca vai olhar na nossa cara. Lutamos por alguém, elegemos alguém que nunca vai olhar na nossa cara, que nunca vai nos atender, que nunca nós vamos ter acesso. E mesmo aqueles que, digamos, são poderosos e têm acesso com ele, mas para chegar a ele é uma dificuldade, tem que passar por assessor, por secretária, por todo mundo, marcar uma reunião 3, 4 meses antes, para às vezes falar 5 minutos, 2 minutos, com uma pessoa que a gente lutou, foi lá, trabalhamos e acreditamos e elegemos. Jesus foi o contrário.
Jesus veio como Deus, é Deus, ele veio como Deus, ele é Deus. Não votamos nele, não acreditamos nele, ele foi lá e deu a vida por nós. E o mais interessante é que nós falamos com ele a hora que a gente bem quiser. Glória a Deus. Não passa por secretária, não passa por assessor, não tem assessoria, não precisa marcar horário, não tem hora marcada, não precisa agendar uma reunião para ele nos atender daqui a um mês, daqui a 15 dias. Não tem hora marcada. Qualquer hora você fala com ele. Você fala com ele de manhã, você fala com ele de madrugada, você fala com ele meia-noite, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas, 9 horas, meio-dia na hora do almoço. Ninguém atende na hora do almoço, mas na hora do almoço nosso Deus nos atende. Ninguém atende na hora do jantar, mas quando é para o nosso Deus, Ele nos atende a qualquer hora do dia, a qualquer minuto, a qualquer instante, de qualquer hora do dia ou da noite. O nosso Deus nos atende sem assessoria, sem secretário, sem secretária, é direto com Ele. Ele disse: tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome eu farei. Amém. A qualquer hora e a qualquer momento. Olha como Ele é bom. É por isso que vale a pena servir a Deus. É por isso, se o mundo soubesse o quanto Jesus é bom, eles se renderiam, porque nós temos um Deus que nos atende a qualquer hora. Pessoas em desespero faz uma reza, faz qualquer coisa, eu preciso de alguma coisa. O crente não, meu filho, o crente pode estar onde tiver, ele dobra o joelho e diz: e agora, meu filho, Jesus, e agora? Estou aqui, estou na aflição. Ele sabe que tem respaldo, que tem alguém. Eu já contei essa história milhões de vezes, mas ela é tão forte que a gente tem que lembrar. Eu vi o pastor David Robson falando que ele conheceu uma irmã nos Estados Unidos que tinha um filho marinheiro, e um belo dia eles desceram no submarino no fundo do oceano, e lá no fundo o submarino quebrou, e quebrou também o sistema de comunicação. Tinha 40 homens naquele submarino, e o comandante falou: olha, alguém aí crê em Deus? Alguém acredita em Deus? É a nossa única chance, porque não tem nem como se comunicar. Ou milagre, ou nós vamos morrer. E um desviado se levantou e disse: chefe, eu não tenho moral nenhuma com Deus porque eu estou desviado. Mas se vocês quiserem me ver, tem um jeito. Vamos dobrar o joelho e pedir que Deus acorde a minha mãe e ela ore, porque se a véia orar, meu filho, isso aqui sobe. Se a minha mãe orar, isso aqui sobe. Aí não tiveram outra opção. Aqueles 40 homens dobraram o joelho, acorda a irmã fulana, e começaram a clamar. Daqui a pouco, misteriosamente, aquele submarino começou a funcionar, e começou a subir, e subiu consertado. E quando ele chegou em casa, depois de algum tempo, o marinheiro demora muito a chegar em casa, a mãe dele: foi o que aconteceu contigo, filho? Aí ele foi contar: não, aqui contou a história, né? Ela falou: eu sabia que tinha acontecido, porque o Espírito Santo pulou a corda, que ele está em apuro. Meu Deus. Nós temos um Deus que nos ouve. Glória a Deus. Nós temos um Deus todo-poderoso, foi nos dado. Ele é o teu Deus. Então não tenha medo de clamar a Ele. Amém. Não tenha vergonha de clamar a Ele.
Não tenha timidez, mas eu não sou digno, eu tenho isso, eu tenho um defeito, olha, eu acho que eu não sou a pessoa ideal para clamar a Ele. Eu não vou clamar, não tenha isso. Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não tenha medo, porque o teu Deus é bom. Amém. Teu Deus é poderoso. Teu Deus é bom. Teu Deus é amoroso. Amém. Teu Deus te entende, sabe tuas fraquezas, conhece as tuas fragilidades, conhece as tuas necessidades, conhece as tuas dores uma por uma, conhece a tua natureza, conhece quem você é, sabe tudo de você mais do que você, se preocupa com você. Então clame, porque Ele é poderoso e vai te dar livramento. Amém. A única coisa que Ele espera é que ore. Nosso Deus, Ele é poderoso. O único segredo de Deus é que Ele não faz nada se a gente não pedir. É verdade. Ele só faz se clamar. Ele só faz se buscar. Então busque, clame, chame, coloque diante dele as suas necessidades. Coloque diante dele as suas fraquezas e descanse e espere nele, porque ele vai fazer, porque para ele não há impossível. Amém, Senhor. A Bíblia diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Paulo ainda diz em suas palavras que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. E aí Paulo diz que ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades em glória. Então nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus que traz paz. Produto raro. A Bíblia diz: ele é o príncipe da paz. Príncipe é o quê? Dono. Príncipe é dono. Nós temos um Deus que tem paz para te dar. Ele tem paz para te dar. Então clame, me dê paz. Se o teu problema é paz, diga: Deus, eu preciso de paz. Uma das maiores mentiras que foi cantada pelo Chico Buarque e por outros é quando diz: felicidade foi embora. Eles mentem muito, mas essa aí foi cruel. Felicidade não foi embora. O príncipe da paz está agindo na terra, no seio da igreja, e ele veio para trazer paz e felicidade. Então clame, quer paz? Clame. Não tenha medo de pedir paz, não tenha vergonha de pedir paz. Ele é o dono da paz. A paz não está numa medicação. A paz não está numa religião. A paz não está em outro país de primeiro mundo. A paz não está na América. A paz não está no Japão. A paz não está em nobreza. Se fosse assim, japonês não se suicidava. A paz está nele. Ele é o príncipe, ele é o dono. Então, se você precisa, não adianta, não fique mais mendigando, procurando. Onde você não vai encontrar, dobre os seus joelhos, chore e diga: Jesus, eu preciso de paz. Tem um velho menino que diz: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. O homem do mundo ganha vitória com malandragem, com coisas erradas, mas o crente ganha vitória de joelho. É de joelho que vem a nossa vitória. Qual é o teu problema? É falta de paz. Tem alguém que quer te dar paz. É só clamar, é só pedir. Você não vai encontrar ela em lugar nenhum do mundo. Não se encontra em remédio, não se encontra em droga, não se encontra em bebida, não se encontra num caro vinho, não se encontra numa joia, não se encontra em bens materiais. É como eu disse,
Se bens materiais fossem pais, não havia suicídio nem depressão no Japão. Lá não tem pobreza, não tem miséria, não sabe o que é isso. A paz está em Jesus e Ele tem para dar. Ele disse: eu deixo a minha paz, eu vos dou e não dou como o mundo dá. A paz que Ele dá é eterna, é permanente, é além dos limites, é além dos problemas, é além da dificuldade, é além das necessidades, é além de qualquer coisa. Busque, está nele, está nas mãos dele. Nosso Deus é o príncipe da paz. Está precisando de direção? Teu Deus é conselheiro, Ele é conselheiro. Pai da eternidade, não temos medo da morte, porque o nosso Deus é o Pai da eternidade. E Ele também é o nosso conselheiro. Oh, glória a Deus! Precisa de uma direção? Precisa de uma direção? Busque a Ele, comece a conversar com Ele. Deus me ensina, Deus me dirige. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Me dirige. Deus, não saia de manhã sem pedir direção para Ele. Vai para o trabalho, vai para a batalha, vai para a guerra, dobre o joelho de manhã e diga: Deus, me ajuda. Senhor, agora vou sair para o trabalho. E a gente sabe, irmãos, trabalho é o Egito. Trabalho é uma bênção, mas sair para trabalhar muitas vezes é sair para ir para o Egito. Senhor, eu agora vou para o Egito, me dá direção, dirige, guia os meus passos, toma a minha frente. Eu vou entrar no meio das feras. Eu vou entrar agora em meio das serpentes. Então, Senhor, me dá direção, me diz o que fazer. Eu preciso entrar na terra, eu preciso conquistar. Então me ajuda, me dá graça, vai na minha frente. Deus vai te dirigir, porque Ele é o conselheiro. Ele vai te levar ao lugar certo, à pessoa certa, a palavra certa, a conversa-chave, a palavra-chave. Ele vai te dar graça. E as coisas vão acontecer e vai cair nas tuas mãos, porque nós temos um Deus poderoso. E falando nesse Deus, Ele aparece, como foi lido hoje no começo do culto: não saiam de Jerusalém antes que do alto sejam revestidos de poder. O que é poder? Poder é acontecimento, poder é realização. Poder em religião é apenas uma imaginação, uma utopia. Mas poder em Deus, em Jesus, não é uma utopia. Poder em Deus é uma realidade. Não saiam, esperem até que do alto sejam revestidos de poder. Então nós vamos buscar este poder agora. Amém. Vamos buscar este poder em oração.